que é o Divina Presença, e acho que não tem pessoa, assim, nesse momento, mais carinhosa para falar sobre a Divina Presença, né? O Cícero está com o menino pequeno, vai ser papai de novo, Dedê e ele, né? Não sei se era segredo, mas eu contei. Vai ser papai de novo, parabéns para ele, para a família, para a esposa, eu esqueci o nome dela agora, gravei o nome do Estevão e esqueci o da esposa dele. Nós vamos começar aqui hoje, eu vou pedir licença a vocês para ler uma lição do livro Coragem, do Chico Xavier. A lição é a 25, abençoa também. Diante das vozes e dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário há de amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração, é o pêndulo infatigável marcando-te as dores e alegrias. Abençoa teu cérebro, é o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos, são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teu estômago, é o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos, são antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés, são apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas, são forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. Emmanuel, as nossas vibrações para Emmanuel, e vamos iniciar solicitando o Paulo para fazer a prece inicial para a gente. Então vamos elevar os nossos pensamentos, vamos ligar as nossas mentes a Jesus, a nossa querida Mãezinha Maria Santíssima, aos Espíritos amigos, solicitando deles que nos favoreça nesta hora, iluminando nosso irmão, que vai expor para nós um tema tão importante que é a Divina Presença, que o nosso irmão Cícero possa ter o maior sucesso nessa sua apresentação, nos felicitando com tudo de bom que ele preparou para passar para nós, e agradecemos a presença de todos que estão participando desta live, e todos aqueles que mais à frente irão assistir, que sejam agraciados com tudo de bom que ela certamente irá nos proporcionar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos, Senhor, se conosco,
hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Cícero. Oi. Fique à vontade, com você. Então, vamos lá, gente. Boa noite, né? Obrigado aí ao convite, obrigado aí o carinho da Jacira, né? A esposa da Karina está indo para a 3ª gravidez. E vamos lá, né? Enquanto Deus manda menino, nós vamos fazendo. Se Ele deixa, a gente vai indo. Não quer falar que para, a gente para. Tá precisando, né? Trazer menino para o mundo. Tá precisando vir uns meninos para o mundo para melhorar a vibração do planeta, ver uns meninos mais preparados que nós para mudar o que a gente não deu conta de fazer. Mas vamos lá, hoje nós vamos trabalhar esse tema da divina, né, da presença divina. Eu vou colocar slide, aí mesma coisa, né, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, discordar, debater, a gente volta para cá, tá? Aí eu só tiro do slide. Tranquilo? Vamos começar aqui. Jacira, só me dá um ok, que eu já não estou vendo vocês. Vocês estão vendo o que aí? Eu ainda não estou, eu estou vendo você. Eu ainda? Não, mas aqui já estou vendo a divina presença, né? E adicione observações no seu design. Ah, então vamos lá. Aí, agora tá. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo agora o quê? 2 quadros, né? Tem um maior atrás, divina presença. Não, agora só tem a apresentação. Divina presença, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. E mais algumas opções abaixo. Então, maravilha. Eu queria tentar passar de um jeito aqui para vocês, mas vamos lá. Tem umas partes, assim, dessas apresentações que eu não aprendi ainda não. Mas vamos lá. Hoje nós vamos conversar basicamente sobre essa frase. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? A gente vai começar a trabalhar essa frase, um livro que chama Luz Imperecível, né, do Honório, a mensagem 40, que chama Providência Divina. Eu não vou ler a mensagem toda, mas nós vamos ler uns trechinhos dela que ela ajuda, ela clareia bem, né, aquela passagem para a gente poder começar. E é um livro muito bacana. Eu acho que o Honório fazia uma leitura, uma interpretação muito rica, né? E eu não tive a alegria de conviver com ele, mas ele ajuda muita gente pelos estudos que ele deixou, né? Então, é a mensagem 40, tá? Ele vai sempre trabalhar os versículos fragmentando, e ele vai trabalhando por partes. E aí ele seleciona o buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a primeira reflexão que ele traz para a gente é: para você buscar alguma coisa, você precisa de trabalho, renúncia e perseverança. Então, olha o que ele começa, né? Ele está trabalhando essa busca do primeiro do reino de Deus e da justiça divina. E ele fala, então, toda busca, ela implica trabalho, renúncia e perseverança. E é interessante que quando a gente fala das nossas prioridades, para o nosso trabalho material, por exemplo, é comum a gente renunciar, perseverar e trabalhar, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente mais faz, né? Normalmente são 8 horas por dia, 40 horas por semana, mais algumas horas em casa para fazer as coisas que não deu. Então, isso é uma coisa que a gente acostuma. E o interessante é que para as muitas questões espirituais ou morais, muitas vezes a gente não tem esse trabalho, essa renúncia
e essa perseverança. E aí ele vai falar que nós somos colocados como, com quem, onde e quando mais nos convém, e que tenha mais interesse a nossa evolução como espíritos imortais. Então, quando ele trabalha para a gente esse movimento, ele está falando que normalmente o como, o com quem, o onde e o quando, normalmente não é o que a gente gostaria. Mas ele está falando que é o que mais nos convém, que é o que a gente mais precisa. E aí, dentro desse processo, ele fala, o primeiro indica o grau de importância. Então, quando a gente fala buscar primeiro o reino de Deus, é esse processo que ele trabalha para a gente de quê? De prioridade. Vai ter uma outra passagem no Evangelho que é esse movimento, né? Aonde estará o seu tesouro, lá estará o seu coração. Então, as nossas prioridades, aonde a gente mais gasta energia, aonde está o nosso coração, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mostra para a gente aonde está o nosso primeiro grau de importância. E muitas vezes não é o reino de Deus. Muitas vezes não é esse aspecto espiritual ou moral que está no primeiro grau de importância da nossa vida. E aí ele fala que quando a gente elege esse reino de Deus como prioridade, não é viver o espiritual e desprezar a matéria. Ele fala que nesse caminho, nós vamos ser pais de família responsáveis. Então, quando eu sou um pai de família responsável, aquele meu papel paterno, ele está sendo vivenciado de forma amorosa, de forma que o reino de Deus, ele é expandido do meu coração para aquela família que eu estou cuidando. Aí ele continua falando que quando nós somos empregados, que a gente possa ser diligente, que quando nós somos chefes, que possamos ser dinâmicos, mas compreensivos. Que na nossa esfera da amizade, que a gente seja dedicado. Que nós possamos ser pessoas com consciência das nossas responsabilidades. Então, dentro disso que ele trabalha para a gente, o que ele está falando? Que o reino de Deus não é um lugar físico, são questões externas, né? Então, o reino de Deus dentro e não fora de cada criatura será através da conduta renovada, pela aceitação da orientação de Jesus, que ele virá a exteriorizar-se. Então, olha que bacana que o Honório coloca para a gente dentro disso. O reino de Deus é uma conduta renovada, que se inicia pela aceitação dos ensinos de Jesus. Esse processo dos ensinos de Jesus, ele alcança o campo do sentimento, das emoções, e com esse processo do conhecimento e das emoções, nós vamos vivenciar essas propostas do Cristo. Então, quando a gente trabalha essa proposta que o Honório traz para a gente, ele finaliza assim: aderindo mentalmente aos planos do trabalho e da fé raciocinada, acaba por penetrar nos terrenos de uma verdadeira conversão, decorrente da retirada do véu de desinformação, que até então impedia a visão clara do sentido da vida. Então, quando nós começamos esse processo de fé raciocinada, e que ele fala que nós começamos a buscar o conhecimento, e esse conhecimento nos conduz à sublimação emocional, nós conseguimos ampliar a nossa visão espiritual, é o dilatar da consciência, que nesse processo vai decorrer para a gente nesse progresso que a gente está em busca, né? Então, quando a gente trabalha esse reino de Deus, é trabalhar o grau 1 de prioridade, né? Avaliar
se eu tenho usado da matéria como recurso pedagógico para edificar a minha alma, ou se eu tenho usado das questões espirituais para desenvolvimento material, né? Isso não cabe julgamento, é cada um fazendo suas escolhas, mas sabendo que a recomendação de Jesus é busque as coisas espirituais, né? Que as outras coisas vos serão dadas de acréscimo, ou seja, nós vamos redimensionar as necessidades materiais. Nós vamos ver as questões materiais como meio e não como finalidade, né? Então, quando nós estamos em paz com esse processo espiritual, que é o nosso compromisso maior, nós não deixamos de viver as questões materiais, mas a gente coloca essas questões no sentido que elas precisam, né? De vivenciar eles como possibilidades de aprendizado e não finalidade de vida. Se seria aquelas pessoas que preferem escolher isso como prioridade de vida, tá tudo bem, é uma escolha deles, que não cabe julgamento, apenas a gente ter consciência que a proposta do Cristo fala para a gente buscar as questões imortais primeiro e não as transitórias, né? Dentro disso, gente, alguma questão, alguma discordância, alguma pergunta, alguma coisa? Ou podemos seguir? Só porque a gente vai mudando as coisas do tema para não... Pode seguir ou vocês querem alguma questão? Tranquilo? Esse silêncio eu vou entender, então, que é para continuar, né? Então, vamos lá. Então, uma outra questão dessa do reino, né? É o reino de Deus está dentro de nós, né? Que está lá em Lucas, no capítulo 17, o versículo 21, e essa é uma das passagens que tem mais mensagens de Emmanuel, tem várias, e aí é claro, né, que não dá para a gente trabalhar todas, mas tem uma que ela chama Reino Divino, e eu acho ela muito boa, então eu vou trazer para a nossa reflexão, dentro desse movimento do Reino de Deus, que está dentro de nós, né, porque muitas vezes a gente continua buscando essas questões fora, né? Muitas vezes a gente fala, quando eu aposentar eu vou ser feliz, quando eu casar eu vou ser feliz, né? Quando meus filhos estiverem na faculdade que eu vou ter paz, quando eu não tiver mais doença que vai estar boa a minha vida, ou seja, eu dependo de situações para que eu possa ter esse movimento de plenitude, esse movimento de satisfação, não do que eu quero, mas do que eu preciso. Então, quando a gente vai trabalhar, eu acho que está no Boa Nova, fala que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, mostrando para a gente que o reino de Deus é um projeto no coração que a gente precisa transformar, né? Combater as nossas maiores dificuldades do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e transformando esses movimentos em virtudes, né? De humildade, de resignação, de amor, de paciência e de tantas virtudes que a gente precisa edificar, né? Eu gosto muito da ideia que o reino de Deus é esse projeto perfeito que coloca dentro de cada um de nós todas as virtudes em estado latente. Mas o projeto é perfeito e por isso todas as virtudes já estão dentro da gente. Mas o processo de eclosão das sementes e desenvolvimento de cada uma dessas virtudes é o nosso compromisso, né? Então, esse reino de Deus, o potencial divino, já está em nós, faz parte do nosso projeto. Mas essa execução até alcançar a proposta final, cabe a gente. E muitas vezes é mais fácil, né? Querer uma intervenção externa para realizar milagres, para tirar a nossa responsabilidade desses processos. E aí a mensagem chama Reino Divino, né, que é do Emmanuel, e ele fala assim: quando se vos disser que o reino de Deus está aqui ou ali, não acrediteis, porque o reino divino não surge com aparências exteriores. Semelhante conceito do Cristo exorta-nos ao imperativo da iluminação interior, para que o nosso coração não se tresmale na sombra. Habitualmente, exigimos dos outros
determinadas rotas de ação, qual se nos assistisse o direito de fazê-los caminhar com os nossos pés. Cristãos de outras interpretações do Evangelho reclamam de pastores humanos a salvação de nossas almas, e quando espíritas, aguardamos que médiuns e benfeitores nos exonerem da responsabilidade de trabalhar e sofrer em nosso próprio aperfeiçoamento. Então, olha o que Emmanuel começa a trabalhar nesses primeiros parágrafos, né? A iluminação é um processo de dentro para fora, né? Vai ter uma passagem do Evangelho que fala: brilhe a vossa luz diante dos homens, né? Para que os homens vejam as vossas boas obras, mas glorifiquem a Deus que está no céu, né? Ou seja, esse processo de brilhar a luz, o projeto é de Deus, mas a execução é nossa. Então, Deus já nos deu os materiais que a gente precisa desenvolver para que essa luz emane de dentro de mim e, através das minhas obras, ela seja refletida. Então, é o que Emmanuel está trabalhando aqui, né? Nós temos esse compromisso da iluminação interior para que o nosso coração saia das trevas para a luz. Ou seja, é um movimento de me iluminar, e esse trabalho, esse esforço, esse aprendizado, ele me dá recursos e ferramentas para eu compartilhar com os outros e com a vida. Então, muitas vezes, ele continua falando, né? Nós exigimos dos outros como se eles estivessem no nosso contexto, né? Daí vem aquela indulgência que Jesus entende como segundo processo de caridade. Ou seja, cada um tem o seu momento, as suas escolhas, e cada um tem seu contexto. Não dá para exigir do outro aquilo que ele ainda não tem condição de fazer. O movimento é ser indulgente com os outros, mas muito justo conosco mesmo. Em relação ao outro, eu dou o direito dele ser como ele é o que Chico falava, né? Mas a mim o dever de a cada dia ser um pouco melhor. Então é esse movimento, né? E aí ele vai trabalhar nas interpretações do Evangelho. Quantas vezes nós estamos indo para a casa espírita esperando que médiuns e benfeitores assumam a nossa responsabilidade de trabalho, de sofrimento e de renovação, que servem com o único propósito, que é de aperfeiçoamento nosso. Então, quantas vezes ainda está a gente esperando esse reino de Deus com aparências exteriores para resolver questões que são nossa responsabilidade? Quantas vezes nós estamos querendo ver essas questões mirabolantes resolvendo as nossas pendências, né? O Evangelho vai falar que Deus não quer que a gente se afaste da luta, mas que a gente tenha força de lidar nesse bom combate. E aí Emmanuel continua: e é por isso que as falsas profecias proliferam com tanta intensidade nas escolas cristãs, multiplicando as legiões de espíritos sofredores a se desvairarem no desespero depois da morte. É que nós mesmos, quase sempre receosos da própria consciência, buscamos oráculos que nos engodem a mente com sugestões imaginárias acerca de méritos que estamos longe de possuir, auxiliando-nos à fuga calculada da áspera região em que nos configuram os deveres maiores. Então, olha que bacana Emmanuel trabalhando, né? Quantas vezes, por conta de questões de crenças equivocadas, afastadas desses atributos divinos que nós vamos trabalhar hoje, fazem com que as pessoas não tenham o entendimento e o comprometimento necessários para se iluminar, para dilatar a consciência, e desencarnam falidos
e ficam desesperados no plano espiritual, porque muito que foi falado, muito do que eles acreditavam, não de fato acontece, né? E aí, dentro daquele movimento que a gente estava trabalhando, o Emmanuel continua falando que quantas vezes nós acreditamos ter méritos que estamos longe de possuir. Para quê? Para que a gente se sinta menos culpado, para que a gente faça mais o que a gente gostaria e menos o que a gente deveria, né? Isso também é algo que acontece muito no nosso processo. E aí tem uma coisa interessante quando a gente trabalha essa parte, porque quando a gente está falando desses deveres maiores, muitas vezes a gente tem uma ideia de que são questões grandiosas, né? Que são questões assim, né? Construir uma mansão do caminho de Valdo, ter esses movimentos assim, né? De falar palestra em 300 países, 200 países, não sei quantos países, né? E o que esses deveres maiores? É honrar cada um dos compromissos que eu tenho com dignidade, com comprometimento, com renúncia, com perseverança, né? Então, no meu papel de filho, eu ser um bom filho. No meu papel de amigo, eu ser um bom amigo. No meu papel de tarefeiro espírita ou de qualquer outro culto, que eu tenha essa dignidade de ser um bom servidor, né? Então, muitas vezes a gente quer ter movimentos grandiosos, e aí o Evangelho fala que aquele que é fiel no pouco, ele pode ser fiel no muito. Mas que aquele que não aprendeu ainda a lidar com poucos recursos, se chegar muito para ele, ele se perde. Então, nós precisamos dar conta dos compromissos que nós já temos. E à medida que a gente vai tendo felicidade nesse processo, vão ampliando as nossas possibilidades de trabalho. Mas a gente não precisa desejar coisas grandiosas. Nós precisamos fazer as coisas que nos são propostas de forma digna, né, de forma coerente. E aí Emmanuel conclui esse texto que ele fala assim: reconhecemos que o reino celeste se encontra em estado potencial no íntimo de todas as criaturas, e que somente construindo em nós e desdobrando dentro de nós mesmos é que alcançaremos a chave da grande compreensão a investir-nos na posse da grande luz. Nesse sentido, é justo recordar que o Divino Mestre não apenas traçou o acerto que nos serve de apontamento ao estudo, e sim que lhe viveu a expressão mais profunda, aceitando sem reclamar as lutas e as dores que lhe foram impostas, padecendo por auxiliar e angustiando-se sem merecer, ensinando-nos, porém, a receber com valor as cruzes que nós mesmos talhamos para atingir, em plenitude de alegria e vitória, o terreno seguro de nossa suspirada ascensão. É muito interessante quando Emmanuel fala de cruz, né? Ele tem uma mensagem que chama Nossas Cruzes também, que é muito bonita, mas essa questão de cruz, normalmente a gente acha que a nossa cruz é mais pesada que do vizinho. Muitas vezes nós reclamamos da nossa cruz. A questão é que quando a gente reclama da nossa cruz, conscientemente ou não, nós estamos falando que a responsabilidade é de Deus, percebe? Porque quando eu falo que o peso que eu carrego está difícil demais, é como se eu fosse uma vítima e alguém equivocou nessa pesagem. Então, quando a gente está reclamando dos nossos processos de vida, quando nós estamos reclamando das dificuldades que nós estamos vivenciando, é bom a gente fazer um estudo dos atributos de Deus para ver se não tem nenhuma queixa em relação a essas questões. Né? Porque o Evangelho fala para a gente que Deus não dá fardo pesado para ombro fraco, ou seja, cada um de nós
só vai vivenciar exatamente aquilo que precisa e aquilo que dá conta. Porque tem muita coisa que eu preciso passar, mas que Deus vê que eu ainda não dou conta. Aí o que ele faz? Ele segura. Ele fala, gente, o Cícero ainda não dá conta. Nós vamos ter que esperar um pouquinho ainda, né? Então, aquilo que eu já estou vivenciando é que Deus fala assim, não, ele já tem condição de aprender com aquilo. Já pode deixar ir para ele. E aí, muitas vezes, a gente não quer passar, a gente acredita que não dá conta, muitas vezes a gente acha que não é justo, né? E todos esses movimentos, nós vamos ver agora no capítulo 2 da Gênesis, que vão trabalhar muito esses atributos de Deus e que muitas vezes vai estar mostrando para a gente que é um movimento nosso desalinhado das propostas de Jesus. Então, eu tentei resumir, gente, alguns itens, tá, desse capítulo, porque ele é muito interessante, mas não dá para trazer tudo, então eu trouxe o máximo que eu consegui resumir, tá? E aí começa falando assim, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para que a gente possa compreender Deus, nós precisamos de um sentido que nós ainda não temos, porque esse sentido só se adquire com a completa depuração do Espírito. Mas nós podemos, pela razão, conhecer os atributos necessários de Deus. Então, aqui, eles já trabalham para a gente questões fundamentais, ou seja, para que eu possa, de fato, compreender Deus, eu preciso ter sentidos que eu só vou ter quando eu for um espírito perfeito, um espírito relativamente perfeito, porque absolutamente perfeito só Deus vai ser, porque ele é criador, nós somos criatura. Mas pela razão, pela lógica, pelo bom senso, pelo estudo, pelo conhecimento, nós podemos conhecer atributos de Deus, e é isso que a Gênesis faz para a gente agora. E aí, dentro desse capítulo 2, eles vão falar para nós, e por não terem reportado a esses atributos de Deus como um farol para nos orientar, que a maioria das religiões errou nos seus dogmas. Existiram religiões que não atribuíram a Deus a sua onipotência, e com isso imaginou que existiriam vários deuses. Existiram religiões que não lhe atribuíam soberana bondade e fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. A inteligência do homem é limitada, pois que ele não pode fazer nem compreender tudo que existe. Porém, a inteligência de Deus abrange o infinito. Então, aqui é um primeiro movimento de humildade que precisa ser exercitado. Quantas vezes nós queremos achar que sabemos tudo de uma determinada questão? Quantas vezes nós nos sentimos arrogantes a ponto de querer comparar conhecimento com o outro? Nós vamos ter uma passagem do Evangelho que fala assim para nós: pega aquela pessoa que tem o maior conhecimento numa área possível aí entre vocês na Terra. Pegou? Aí na Terra vocês os chamam de gênio. Mas saiba que esse conhecimento que ele tem é bem pequeno diante do conhecimento universal. Ou seja, aquelas pessoas que a gente atribui que são extremamente inteligentes, diante do conhecimento, né, universal, da verdade real, aquele conhecimento é mínimo. Então, nós não temos ainda como dimensionar esse processo da perfeição, né? Então, o que acontece muito aqui? Um movimento que acontece muito com o ateísmo e entra muito na vaidade intelectual. Como eu sei muito, aquilo que eu não consigo compreender, eu nego. Como se eu negasse esse processo, resolvesse a questão. É como se eu colocasse uma venda no olho para não ver e achava que está tudo bem. Então, quando a gente se sente muito grande,
esses atributos de Deus, muitas vezes, nós temos dificuldade de lidar com alguns deles, né? E aí eles vão continuar, e aqui é um ponto muito interessante. Aqui tem uma definição do que é eterno, e muitas vezes a gente usa esse eterno com um sentido equivocado. Então a gente tem um conceito aqui muito bacana, olha só, Deus é eterno. O que é eterno? Eterno é o que não tem início e não tem fim. Então, muitas vezes a gente fala que nossa vida é eterna, e não é. Por quê? Porque nós tivemos início. Mas nossa vida é imortal. Por quê? Porque ela não tem fim. Então, o eterno é só Deus, que não teve início e que não tem fim. Né? Então, tudo que tem um início não é eterno. Mas aquilo que tem início e não tem fim é imortal. Então, nós somos espíritos imortais e não eternos. Se tivesse tido princípio, Deus tivera saído do nada, ou então teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso esse seria Deus. Então, olha como é que eles vão trabalhando para a gente com a lógica, né, com o bom senso, para que a gente possa ir assimilando esses atributos, e no final eles vão trabalhar questões super interessantes para a gente. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam suas leis que regem o universo. Por que Deus é imutável, gente? Porque ele é absolutamente perfeito. Cícero, e as leis de Deus? Elas são imutáveis da mesma forma que Deus. Porque Deus, que é perfeito, cria leis perfeitas para reger o universo. Cícero, nós somos perfeitos? Não. Nós somos perfectíveis. Só que aí nós temos o grau de responsabilidade de edificar a nossa evolução. Né? E aí fala, Deus é imaterial. Imaterial. A sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. E aqui nós temos aqueles 3 elementos gerais do universo. Nós temos espírito e matéria, e acima disso, Deus. De outro modo, não seria imutável, pois ele estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos. Aqui começa um movimento que a gente faz muito, né? Falamos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, um monte de coisa de Deus. Por quê? Porque como a gente só conhece a gente mesmo, a gente limita a Deus as nossas possibilidades. Então, olha o que ele fala. A gente toma a nós mesmos como comparação para tudo aquilo que a gente não compreende. E aí, daí a emprestar as paixões humanas e a fazerem um Deus colérico e ciumento, não vão mais que um passo. Então, aqui é muito interessante nessa reflexão. Quantas vezes a gente acredita que Deus gosta mais de mim porque eu tenho uma religião diferente do outro? Quantas vezes a gente acredita que Deus gosta mais de mim porque eu estou fazendo bem e o outro está fazendo mal? Existiram e existem ainda países e povos que acreditam que são eleitos por Deus, que Deus escolheu eles em detrimento dos outros. Olha o que é um movimento de não conhecer as potencialidades da perfeição de Deus, não reconhecer esses atributos, o que faz com que a gente leve. Deus, para ser perfeito, é óbvio que ele tem que amar todos os filhos dele de forma incondicional e imparcial. Se ele tem eleitos, ele está em detrimento de outros. Isso não tem nada de justiça. E muitas vezes nós fazemos isso com filhos, ou com parentes, ou com amigos, e queremos transferir essa nossa limitação para Deus, achar que isso é um movimento natural. A proposta de Jesus é que nós sejamos fraternos, que nós nos amemos como os irmãos. Todos, não é só os que eu gosto, não é só os que eu quero, não é só os que eu conheço, não é só os que eu acho que merecem, são todos. E se essa recomendação de Jesus é para todos, o que não é o amor de Deus?
Então não dá para conceber um Deus vingativo, porque Deus, como diz João, ele é amor. Cícero, e o mal? O mal é de origem humana, é de origem da ignorância, é de origem da maldade que está ainda dentro de nós para ser modificada. Deus é amor, o amor só pode fazer coisas boas, né? E aí, para a gente fechar essa parte da Gênese, é uma coisa que também é super importante. Deus é justo e bom. Isso quer dizer o quê, gente? Que tudo que acontece na nossa vida é justo. E tudo que acontece na nossa vida só tem um propósito: nos ajudar a crescer, apesar de algumas experiências não serem fáceis ou agradáveis. Então, quando nós estamos vivendo uma experiência, a gente fala que ela não é justa, nós estamos desconhecendo os atributos de Deus. Quantas vezes a gente pergunta assim, por que que Deus permitiu acontecer isso com meu filho? Por quê? Com o filho do vizinho podia. Aí a pergunta é, o que que eu fiz para merecer isso? Ou seja, eu sei tudo que eu fiz hoje e antes e eu sei que não é justo. Será que a gente sabe? Então, Deus é justo e bom. Tudo que acontece na nossa vida acontece porque nós precisamos. E mesmo que a gente não veja o bom nessa situação difícil, se nós aprendermos com ela, nós vamos sair da experiência vendo que ela foi uma bênção. Vendo se ela gerou um aprendizado, que ela teve um propósito. E aí eles concluem essa parte. Todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos, não pode estar com a verdade. Em filosofia, psicologia, em moral, em religião, só há o verdadeiro, só há verdade quando essas qualidades essenciais de Deus são reais, são completas. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição a estes atributos. Ou seja, o que eles trabalham para a gente? Todo movimento, toda prática que não estiver alinhado com esses atributos de Deus, precisa o quê? Se ajustar. Porque não faz sentido você vivenciar algo que não esteja alinhado com esses atributos de Deus. Você ter uma crença num Deus colérico é muito difícil, gente, percebe? Você conseguir não ter revolta, você não ter queixa, não ter desespero, se você acredita que o Criador é raivoso, é vingativo, é punitivo. Se você acredita que Deus não é justo, como que você vai conseguir ser um homem digno, uma pessoa boa? Entende? Se você não acredita nesse processo de perfeição de Deus, você vai atribuir as dificuldades que você passa normalmente para ele, né? Então, olha quantas questões esses atributos fazem para que a gente possa refletir, né? Aí, a gente chega no movimento da providência de Deus, né? O que é providência? É a solicitude de Deus para com seus filhos. Então, Deus está em toda parte, se ocupa de todas as coisas e todos os elementos da criação estão em relação constante com Ele, porque Ele é o Criador. E aí eles fazem uma analogia, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica. Então tem uma passagem belíssima do Evangelho, né? Ele vai falar para a gente olhar o lírio do campo, né? E aí ele fala da beleza, né, das roupas de Salomão, mas que essa grandeza material, ela não consegue chegar nem próximo da grandeza da essência da criação. Então ele vai falar que quantos animais estão por aí que não guardam em celeiros, que não colocam as sementes para crescer, mas que Deus alimenta essas criaturas. Deus provê
essas criaturas. E se ele faz isso com esses animais, o que ele não faz por nós? E aí vem um questionamento para nós. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe, se submeta, se curve diante de Deus. Deus existe, disso não podemos duvidar. O não podemos duvidar aqui não entra como proibição, mas entra no sentido de que se você duvida, o que está difícil fica mais difícil. Porque em algum momento você vai precisar desse amparo transcendente. E se a sua crença não alcança isso, você vai estar muito limitado, você vai estar muito fraco e você não vai dar conta. Deus, sendo infinitamente justo e bom, é a sua essência. Tudo se estende à sua solicitude. Só o nosso bem, portanto, pode Deus querer. Donde se segue que devemos confiar nele. Isso é essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornados dignos de compreender. Quando que nós vamos compreender esse mais? Quando a gente se eleva, né, espiritualmente. Aqui tem uma questão interessante, que também a gente trabalha muito quando vai falar de fé, que é: confiar em Deus é essencial. E muitas vezes a gente ainda acredita que fé é confiar em Deus. Quando a gente trabalha uma fé madura, uma fé lógica, uma fé equilibrada, nós precisamos entender que confiar em Deus é uma fé primária. Fé madura é quando Deus pode confiar em nós. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando que tem muita fé porque confia em Deus. Eu gosto muito de refletir de uma outra forma. As coisas que Deus tem me confiado, eu tenho sido digno de fazer? Porque quando a gente trabalha de confiança, a gente está falando que é uma relação. E uma relação é troca. Quando nós vemos Deus como mordomo, nós acreditamos que basta confiar nele que ele faz tudo para a gente. Mas o processo do evangelho não é isso. O processo do evangelho é a cada um segundo as suas obras. O processo do evangelho é ajuda-te que o céu te ajudará. O processo do evangelho, você confiar em Deus é seu dever, ele é o criador ou ser criatura. O que nós precisamos começar a trabalhar é: você está sendo digno de confiança para com Deus? Deus está podendo confiar atividades para você? Você está sendo um bom servidor? Porque aí, de fato, a gente está num movimento de serviço, que é o que Jesus fala. Eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, quantas vezes a nossa postura está equivocada dessa proposta de Jesus? Que nós estamos esperando os outros fazerem por nós. Jesus fazer por nós, os Espíritos fazer por nós, Deus atender nossos pedidos, nossos caprichos. Percebe como é uma limitação que muitas vezes a gente cai? Então, quando a gente trabalha desse processo de identificar os atributos de Deus, também é identificando as nossas responsabilidades diante desses processos. Eles fazem uma analogia muito bacana para a gente avaliar essa questão de compreensão de Deus. Então, eles vão falar assim: uma pessoa está num vale, no fundo de um vale, e aí tem uma névoa, né? E ele não consegue ver o sol. Tem uma neblina muito espessa. Entretanto, ele sabe que tem um sol lá no alto, né? Ele percebe a claridade, embora ele não consiga ver o sol. À medida que ele consegue sair desse vale e ele vai subindo a montanha, ou seja, ele vai ascendendo, né, ele vai crescendo, esse nevoeiro vai se dissipando e a luz fica cada vez mais viva. Mas só quando ele está acima dessa névoa,
quando ele está num ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, é que ele vai contemplar o sol em todo o seu esplendor. E aí olha o que eles falam para a gente, que bonito. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, porque ele é semimaterial, né? É com relação a ela verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Esse invólucro, porém, se espiritualiza, se sutiliza, à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Desimpedida a visão espiritual, eles o verão de todo lugar, onde se achem, porquanto Deus está em toda parte. Aqui eles fazem uma conclusão que eu achei muito bacana, por quê? Porque muitas vezes a gente estuda que o reino de Deus está dentro de nós. E aí dá uma ideia que está dentro de nós e pronto, e que ele está só ali. Mas o que eles trabalharam para a gente nesse capítulo da Gênesis? Deus é o Criador, ele está em todos os lugares. Ele está no íntimo de cada criatura, mas ele está em todos os lugares de todo o universo. Ou como os cientistas vêm falando, né, dos universos. Porque cada vez mais a gente vai ampliar a compreensão do que é o infinito, né? Então, olha que interessante. Deus está em todo lugar. À medida que nós vamos elevando o nosso processo de conhecimento, de moralidade, de vivência do Evangelho, nós vamos reconhecer Deus nas coisas mais simples e nas coisas mais belas. Nós começamos a ver a beleza de tudo. Nós começamos a ver o que tem de luz e ser indulgente com o que tem de treva. Nós começamos a fazer a nossa parte, respeitar o direito do outro de fazer a dele, né? Então é muito interessante. Para a gente fechar, eu trouxe Joana de Ângeles, que é uma das recomendações literárias, né, que trouxe para a gente. Joana fala assim: tudo e todos, portanto, obedecem a uma planificação superior. Ou seja, o projeto é divino e perfeito. Esse projeto é antecipado, inevitável e determinista para a harmonia total. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e me perguntaram assim: você acredita mesmo que Jesus, mesmo sendo Jesus, que ele vai dar conta de fazer o que ele falou? De conduzir todas as ovelhas dele para os braços do Pai? Ou seja, se nós espíritas, com todo esse conhecimento que é ofertado para a gente, de fato, realmente a gente está acreditando que o mal, ele é maior que Deus, que Jesus, que é um espírito crístico, escolhido para conduzir um planeta, não vai conseguir, de fato, falta entendimento. O que é um espírito puro? É um espírito que alcançou um estado inalterado de felicidade e que não tem como fracassar nas suas missões. Então, você imagina o que é um espírito crístico. Qual que é a chance de um Cristo não honrar com o seu compromisso? É zero. O mal, ele pode ter a maior inteligência das galáxias, mas ele não tem moralidade desenvolvida. E Jesus, apesar de ser espírito crístico, ter a maior inteligência também da galáxia, ele tem a moralidade dele desenvolvida ao extremo.
Então não tem como, gente, nenhuma situação humana, nenhuma situação de treva conseguir atrapalhar esse processo divino. Porque o projeto de Deus, ele é perfeito, ele vai acontecer. A nossa intervenção para o mal pode adiar, pode atrapalhar, pode atrasar, mas é um projeto determinado por Deus. Não depende se a gente acredita, se a gente gosta, se a gente quer, né? Eu ser um espírito puro é uma determinação de Deus. Ele está falando assim, Cícero, você um dia será um espírito puro. Não me interessa se você acredita, se você gosta, se você quer. Em algum momento do seu tempo, você será um espírito puro. Pode demorar uma infinidade de tempo? Pode. Mas em algum momento vai ser. Então, todo o projeto de Deus é perfeito. Agora, as execuções humanas, elas falham. E aí a gente arca com as consequências. Então, Deus é absoluto. E é portador de muitos outros atributos que ainda são incompreensíveis para nós humanos por conta da falta de sentido que a gente ainda tem. E aí Joana termina falando, sendo assim, o amor, né, e Deus é amor, como fala João, o amor é chamado a compartilhar dessa saga extraordinária, unindo todas as criaturas no mesmo nível de sentimento e de afeição, maneira apropriada de demonstrar gratidão ao Pai misericordioso. Por que ela está falando isso? Porque muitas das coisas que a gente vive hoje não é porque a gente merece, mas é porque entra a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus alivia muito o que nós merecíamos passar. E por tudo isso que Deus faz, ela está falando assim que o nosso dever é ser grato a Deus por tudo que nos acontece. Porque Ele nos livra de muitos males que a gente nem tem consciência, Ele nos dá ilimitadas possibilidades de aprendizado, e nós temos, com certeza, uma experiência muito rica, muito bonita, para a gente poder fazer um pouquinho mais do que a gente está fazendo, né? Deixa eu voltar aí para vocês, o slide aqui, eu parei, 8h57, Jacira, achei que eu ia passar do tempo, ficou 3 minutinhos ainda. Pessoal quiser me xingar aí, discordar, perguntar, colocar, fica à vontade, tá? A gente tem, se vocês permitirem, tem uns minutinhos para a gente trocar. Ô, Cícero, eu estava lendo uma obra, estava lendo uma obra dizendo o seguinte, que Jesus, com a sua grandiosidade, na visão ampla que ele tem, no entendimento profundo, ele não queria fazer uma programação com possibilidade de dar errado essa programação, porque o alcance dele é infinito. Então, toda a programação que foi feita para o planeta Terra, queiramos ou não, por mais transtorno que surja no decorrer desse tempo, essa programação vai ter o seu resultado da forma como Jesus previu. Porque ele é muito grande e o entendimento dele é muito profundo para ele fazer alguma coisa com possibilidade de não dar o resultado que ele espera. Sabe o que eu vejo, Paulo? Eu vejo assim, quando a gente vê por exemplo, um furacão, a gente costuma ver que gente morreu, que os carros voou, que as casas voou, mas a gente não tem muita capacidade de avaliar o que o furacão representa para a natureza, entende? Em termos de movimento de limpeza, de transformação, de renovação. Quando a gente olha essas questões de pandemia, essas questões que a gente fala, né, a gente mais escuta, eu estou doido para acabar, para voltar igual era antes, esse tipo de coisa é porque a gente não tem essa visão ampliada de Jesus. Então, a gente, né, quando avalia essas situações, a gente precisa ver o que nós estamos aprendendo diante
da dificuldade. Porque, de fato, se a gente não sair dessa experiência com aprendizados firmados, nós vamos precisar de experiências um pouco mais drásticas do que já está sendo. Porque a proposta é uma só, é renovação íntima, né? O que é basicamente a pandemia? Você parar de ir para fora para olhar para dentro. E a partir desse movimento de olhar para dentro, você ressignificar os seus valores internos. A partir dessa mudança, você ampliar essas possibilidades para as relações próximas que você está confinado. E esse movimento sendo consolidado, ele pode se expandir para o externo. Então, a partir do momento que a gente entende que a pandemia é algo que tem que acabar para a gente voltar ao que vivia antes, a gente fala com Jesus assim, Jesus, vamos ver o que é depois do Covid, né? Porque, entende? Então, nós não conseguimos abarcar o processo geral. Por quê? Falta sentido para a gente. A gente tem possibilidades de imaginar, mas, de fato, esse projeto amplo, a gente não tem inteligência e nem sentido para a gente captar. Porque a gente ainda é muito limitado diante dessa imensidão que é o Cristo. Mas a gente tem esses bons sensos e esses aspectos que a doutrina traz nesse sentido. Então, diante do caos, o que Jesus recomenda? Que você desespera? Que você violente o outro? Que você se desrespeite? Não. Que você dê seu testemunho de fé. Ou seja, está no caos, tenha dignidade. Tenha firmeza, tenha fé, tenha esperança. Se você estiver firme, auxilie quem está precisando. O Espírito também gosta muito disso, né? Está afogando e quer salvar os outros. Aí acaba que a pessoa está nadando, aí ele afoga e afoga quem estava nadando ainda. Ou seja, você está bem, você está equilibrado psiquicamente, vamos ajudar. Aqueles que você pode auxiliar é seu dever. Agora, cuida de você para você estar bem nessa pandemia, nesse processo, para que você possa sair dele bem, né? Então, assim, isso a gente consegue perceber. Mas a gente consegue, com certeza, como o Paulo está falando, deduzir que o projeto de Jesus, ele é top, vai acontecer. Pode ter interferência, pode ter adiamento, pode ter atraso, porque tem intervenção de treva e da imperfeição humana, mas o projeto vai acontecer, né? Isso a gente não precisa ter dúvida, por isso a gente sempre brinca, Jesus está no leme. Você pode até atrapalhar ele, empurrar ele, puxar, mas ele vai voltar e ele vai conduzir. Isso aí é tranquilo. Se você duvidar que Jesus aguenta, você vai colocar quem para fazer melhor? Né? Cícero, é interessante porque Jesus, ele tem todo o tipo de mediunidade. Para ele o tempo não existe, né? Tanto é que quando ele passou as visões para João no Apocalipse, ele para ele não tinha tempo, mostrou coisas passadas que iam acontecer próximas e agora, né, no final dos tempos, até 3.000 anos depois, né, até a regeneração. Então, para Jesus, o tempo não... Tem um dos slides ali na Gênesis que fala isso. Nós temos muitas faculdades que elas não são desenvolvidas nesse processo de prova e expiação nem regeneração. Né? Nós precisamos ter um grau de moralidade desenvolvido para poder ter algumas faculdades que, de fato, alavanca demais as nossas possibilidades. Então, por exemplo, imagina se a gente tivesse faculdades muito desenvolvidas que a gente não tivesse moralidade desenvolvida, o que a gente ia fazer? A gente ia em todos os planetas que a gente conseguia e a gente ia o quê? Colonizar todos esses planetas para fazer o quê? Igual a gente está fazendo aqui. Então, a gente está destruindo esse planeta, aí a gente ia começar a conseguir ir para outros lugares para fazer o que a gente faz aqui, olha que bacana. Então, assim, tem muitas faculdades que nós só vamos ter permissão de desenvolvê-las a partir do desenvolvimento moral. Por quê? Porque senão a gente usa isso para as nossas más tendências, e aí a gente amplifica demais
o nosso processo. Então, tem muitas situações que a gente, de fato, só vai conseguir compreender à medida que a gente tem um desenvolvimento moral e essas faculdades desabrocham e a gente vai poder desenvolver para ampliar essas coisas. Porque tem muita coisa que espírito perfeito tem e que, se fosse permitido o espírito trevoso ter, aí é bagunçar mesmo. Entende? Por quê? Porque tem muitas questões que precisa ter moralidade para o bom uso. Então, quando a gente fala das faculdades de Jesus, eu não tenho a mínima pretensão, né, gente? Falar para vocês das faculdades de Jesus, porque, assim, eu não sei direito nem as minhas. Então, quanto mais do Cristo. Mas, assim, é claro que tem uma infinidade que a gente não vai conseguir compreender e nem tem condição de ter, porque provavelmente a gente vai fazer mau uso, né? Mas, com certeza, como a Jacira fala, ele, se tem alguém top que está aí, é ele. E quando a gente acha que tem alguém da treva que vai fazer jus a esse movimento, não tem como, né? É o que eu sempre falo, a treva, por mais organizada e inteligente que os chefes são, eles não têm moralidade. Então, eles vão ter uma infinidade de faculdades que não vão estar desenvolvidas. Não tem como. É o que eu falo, é uma luta muito desigual. Só que as armas do Cristo é o amor, da treva é o medo, né, as outras coisas. Quer falar, Rogério? Eu estou refletindo aqui, pensando nessa situação, e eu lembrei tem duas coisas. Existe uma dualidade, né? Eu li uma vez, eu agora não me lembro onde que eu li, que eu falei assim, olha, Jesus se materializou para mostrar que a gente tem condição de desenvolver e de ir adiante. Isso foi um dos motivos dele estar aqui presente entre nós. Se ele podia simplesmente ter materializado, eu não seria o caminho que ele seguiu. E, ao mesmo tempo, ele se encontra num grau de evolução que a gente endeusa ele mesmo, a gente coloca ele no patamar. Então, a gente vive essa atualidade. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente coloca ele muito distante, parece que a gente não dá conta de fazer aquilo que ele está pedindo. É só Jesus que dá conta de fazer isso. Sendo que, na realidade, o processo é para o nosso crescimento. Sim. Então a gente tem que ter essa visão, olha, tem que botar a cabeça no alto e o pé na terra mesmo, né? Conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. O superconsciente, o consciente tem que estar andando junto nessa hora. Aquilo que eu o potencial de crescimento e aquilo que eu dou conta de fazer agora para eu poder fazer. Né? Dentro da proposta do Cristo, senão também eu vou atorar, não vou dar conta nunca, deixa para depois. Né? Isso é uma coisa para a gente pensar. E a outra me fugiu aqui agora, não vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Eu falo em cima dessa, se lembrando, a gente volta. Tá. Eu sempre coloco, né? A gente tem Deus, a gente tem depois os espíritos, né? Que são os escolhidos, por exemplo, Jesus, ele é um espírito com a missão de governar um planeta. A gente vai ter espíritos que têm missão de governar galáxias, de governar, sei lá, o que vai existir lá nesse trem infinito do espaço. Do que a gente tem de referência aqui, é o espírito mais evoluído que a gente tem notícia, então ele é o top dos tops. Mas é o que eu sempre falo, a gente tem Deus, que é o Criador, e tem as criaturas. Das criaturas que a gente tem notícia, ele é o mais evoluído, né? Uma questão super importante que eu falo, e que normalmente a gente fala para gerar polêmica, eu sei que já está estourando o tempo aí, Jacira, é que a gente não precisa ter pressa que um dia a gente vai ser Cristo de algum planeta, de algum lugar. Por que eu falo isso? Porque nós somos seres imortais. Em alguns milhões de anos, ou bilhões de anos, ou trilhões de anos, ou alguns zões de anos, você vai ser um espírito puro. Em alguns zões de anos, você vai ser um espírito crístico. Por quê? Porque o nosso processo, ele não cessa. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Nós vamos estar evoluindo só para sempre. Então, à medida que a gente se esforça, à medida que a gente cresce, nós renovamos as nossas responsabilidades e ampliamos as nossas tarefas. Então, dentro disso, a gente tem que ter essa visão clara que o Rogério falou. Tudo que eu estou vivendo hoje, eu tenho condição de aprender e de passar. Isso é um dos atributos de Deus, ele é justo. Ele só traz para mim aquilo que eu já tenho condição de aprender e passar. Aquilo que eu não tenho, porque ele é misericordioso, ele segura, mesmo muitas vezes eu precisando ou merecendo. Mas tudo que eu estou vivendo hoje,
só existe para o meu aprendizado e eu tenho condição de passar. Agora, claro que também existem condições, gente, que eu ainda não dou. Por exemplo, Jesus me convida a amar a todos de forma incondicional. Eu ainda não me aprendi, de fato, a amar a mim de forma incondicional e aos meus entes queridos. Eu ainda tenho várias condições para ter vislumbres de admiração, de carinho, de amor. Então, é óbvio que esse movimento dele, eu ainda não estou pronto, mas sei que um dia estarei. Quando? Depende do meu esforço, depende da minha capacidade de sacrifício, de renúncia, de perseverança, né? Então, são movimentos que a gente precisa sim ponderar, tá? Muito bom o que o Rogério colocou. Rogério, lembrou aí? Lembrei. A segunda coisa, mais um comentário mesmo, é o seguinte: olha, o único lugar que eu posso ter uma experiência de Deus é dentro de mim. Porque ele é extremamente individual e intransferível. E o Gandhi tinha uma frase que ele falava assim: há tantas religiões quantas cabeças no mundo. Mostrando como que é individual essa religião, essa relação nossa com Deus, com essa questão divina. Então a gente tem que aprender também a buscar esse Deus dentro da gente, né? Sim. Eu falo muito que religião, para mim, pode ser um caminho que conduz a Deus. Mas que a religiosidade já é o meu contato com Deus. Então, o movimento, pode ser que uma religião me ajude? Pode, mas pode ser que uma religião me afaste, dependendo de como eu vou interpretar e vivenciar esse processo. Mas a religiosidade ou espiritualidade, aí cada um vai entrar no conceito que achar melhor, já é esse contato de eu estar vivenciando as leis de Deus. Então, esse processo dá muita paz para a gente, dá muita alegria, dá muito contentamento, dá força para a gente perseverar no caminho. E isso, muitas vezes, a gente vai sentir, e é isso que Jesus propõe, que a gente faça o bem para que o bem fortaleça dentro da gente e nos renove no caminho. Tá? Maravilha também. Também gosto muito do Gandhi, eu acho que ele ensina muita coisa bonita para nós. O livro dele é muito legal. Por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus fala para a gente não vai encontrar o reino de Deus de formas exteriores, né? Sim. E nós vamos ter esse processo. Muita gente buscando essas questões ainda fora, né? Isso mas a gente só vai encontrar dentro. Por isso que ainda tem muitas pessoas se sentindo vazias, né? Sem objetivo. Quando a gente encontra Deus, aí tem aquele aconchego, né? Também com responsabilidades também, né? Exatamente. Tem o consolo, mas também tem as orientações, tem a responsabilidade, ou seja, à medida que a gente desperta, a gente já tem condição de fazer outras questões. Então, isso tudo também vai sendo proporcional. E a gente precisa disso, né? Os mentores sempre falam comigo. Vocês precisam sempre fazer um pouquinho mais do que vocês acham, porque a gente tem um limite de acomodação muito grande. Então, eles precisam estar sempre cutucando a gente para a gente não se acomodar, porque a gente tem essa tendência muito fácil, né? Mas é esse processo. Eu também gosto muito desse movimento de consolo e de orientação. Quando você está bem, você segue. Quando você está, eles têm um consolo, mas quando você está em condição, é para fazer, né? Segue, caminha, serve, aprende, cresce, mas é muito bom. Eu sempre trago comigo uma reflexão. Meu chefe, tudo que a gente entregava para ele, ele falava assim: está muito bom, mas é pouco. Então, eu trago isso para o espiritismo, para a minha vida diária. Qualquer coisa que eu faço, eu falo: tá bom, consegui fazer isso, mas é pouco. Preciso fazer mais. Eu dou conta, né? Então, a gente vai aprimorando. Muito bom. Alguém chamou aí. Eu não vi. Itamar. Oi, Itamar. Você não acha que nessa escola da vida que estamos, nós ainda estamos muito atrasados ainda, que precisamos ainda aprender muita coisa? Itamar, por isso que a gente é o trabalhador da última hora. Eu sempre brinco com o pessoal nas palestras: quem está na Terra aqui hoje, dos 40 anos para cima? Os teimosos dos teimosos. Porque quem não era tão teimoso já regenerou.
já está esperando o planeta mudar, ou já está em outro lugar. Quem fez a parte muito bem feita já foi para o mundo feliz. Quem está aqui? É os teimosos dos teimosos. Muitos de nós aqui já não é o primeiro degredo. Então, com certeza, a gente tem uma tendência de acomodação, de teimosia, de arrogância ainda muito grande. Né? Por isso, quando a gente trabalha os trabalhadores da última hora, tá acabando, né? A gente brinca, tá acabando a última hora, e nós estamos aqui. Ou seja, ainda dá tempo da gente se esforçar, da gente melhorar, da gente servir, da gente aprender, da gente sublimar, mas também não dá para ficar esperando as coisas acontecer, porque essa hora vai acabar e a gente continua o processo, pode ser que a gente não fique aqui, né? Mas com certeza, né? Aqueles que já não tinham mais teimosia, que trabalhou humildade, conseguiu fazer o que precisava, estão lá ajudando a gente, trabalhando em outros lugares. Nós que estamos aqui, com certeza, nós precisamos fazer um bocadinho mais. Como diz o chefe da Jacira, nem está tão bom ainda não, mas a gente pode fazer melhor, com certeza. Né? Com certeza a gente precisa. Então, Cícero, agradeço assim do fundo do coração. Eu sei que todo mundo aqui agradece pelas suas palavras, pelo seu estudo. A gente sabe que você está muito ocupado, mas sempre reserva, né? Sempre aceita o nosso convite. Esse negócio de fazer em casa é bom demais, gente. É bom, né? Economiza tempo demais, velho. Bom demais. Agradecer a você. Vamos agradecer agora, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, vamos imaginá-lo abraçando o nosso planeta Terra, jogando sobre nós bênçãos de paz, de saúde, de entendimento, para que nós possamos passar por essa fase com sabedoria, com resignação, aceitar os desígnios divinos, mas sempre fazendo a nossa parte para que cada dia estejamos melhores. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade bendita, que os nossos mentores visitem a cada lar aqui presente, abençoando a cada um de nossos familiares. Maria Santíssima, obrigada pela intercessão que sempre faz por nós perante a Jesus, para que Ele nos dê mais uma oportunidade de melhorarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Salve Cristo.